Alô? Oh, a voz tá grave. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera para falar hoje sobre aquele anime. Aquele anime que te deixa revoltado do começo ao fim, com aquele nó apertado na garganta. Depois da vinheta. O anime da vez é Rainbow, Nisha Rokubo no Shichini, lançado agora, em 2010. Se bem que 2010 tem quase 10 anos, né? Feito graciosamente e com muito carinho pela Madhouse, que na época estava perto do seu momento de ouro, né? Alguma parte da equipe de Rainbow. O diretor foi o diretor de Hunter x Hunter no ano seguinte, então, coisa boa. Antes de falar sobre esse anime em si, acho bom deixar claro que ele tem várias situações bem violentas, então se você é sensível, não assista. Se você for muito pequeno, também não assista não. Mas Guto, por que ele me deixa revoltado? Você logo vai entender. Vamos falar sobre o começo da história, sobre o primeiro episódio. O anime começa num dia chuvoso. Tem uma garotinha dentro do ônibus brincando com sua boneca e mostrando pra mãe, e então o ônibus para em um certo ponto. Entram algumas pessoas encapuzadas e algemadas que a gente rapidamente entende que são criminosos. E por conta de um buraco na pista, a boneca da menininha cai no chão. E então, um dos homens encapuzados abaixa, pega a boneca e com olhos azuis e gentis, devolve a boneca para a garota, que começa a chorar. E as pessoas dentro do ônibus começam a especular e sussurrar que eles estavam tentando roubar a boneca da menina. E você viu, a menina viu, a mãe da menina viu, que isso não era verdade. Até aí, tudo bem. Esses homens encapuzados descem do ônibus no meio da chuva e, surpreendentemente, a menina, brava, joga a boneca pra fora, porque não poderia ter contato numa coisa que foi tocada por aquele tipo de gente. Não o suficiente, após isso o rapaz ainda recebe uma surra de cacetete, com o guarda lembrando o tempo todo que ele é insignificante e que não deveria tocar nas coisas que pertencem a outras pessoas. Afinal de contas, ele é um lixo. E essa primeira sequência, essa primeira abordagem de Rainbow deixa bem claro como funciona o anime no geral, tanto para com seus personagens quanto para com você, espectador. Ele vai tratar uma situação, vai pegar uma coisa que você viu o que aconteceu, não teve nada demais ali, mas injustiças. O mundo é um lugar extremamente injusto e as coisas ruins acontecem por conta disso. E então, descobrimos o contexto geral da história. O anime se passa em 1955, apenas 10 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. O Japão tenta se reestruturar lentamente, mas as feridas no povo e na sociedade são muito grandes e podem demorar um pouco de tempo para se curar. Por isso, esses jovens que cresceram num ambiente problemático e hostil acabam se envolvendo com crimes menores e são mandados para esse reformatório, que é o ambiente onde se passa o anime. Eles já entram sendo maltratados, passam por uma vistoria médica. E depois disso, são encaminhados para celas. Lá eles conhecem e iniciam um conflito com seu veterano de cela, Sakuragi, que é um boxeador. E por conta disso, sem muita dificuldade, ele consegue descer todo mundo na porrada. E então a gente aprende o básico sobre cada um daqueles personagens e do porquê deles estarem ali. O Maru foi detido por bater num professor, e ele bateu tanto que ele precisou de 3 meses para se recuperar. O soldado foi preso por violência e cárcere privado. O Tartaruga por roubo, fraude e fugir de restaurantes sem pagar. O Joe por violência e relação sexual imprópria. O Repolho por violência e consumo ilegal de bebida. E por fim, o Desmascarado por fraude e roubo.
Depois disso chega o Ishihara, o agente carcerário, o guarda que tá acompanhando eles desde o começo. Ele entra na cela, vê que todo mundo tá quebrado no chão, teve uma briga ali dentro e, decide punir só o Sakuragi. Então o Ishihara bate forte no Sakuragi, marcando todas as costas do rapaz, até que ele caia desmaiado no chão de tanto levar porrada. Nisso você entende que existe um ódio pela situação geral que o Ishihara sente pelo Sakuragi, mas, tem alguma coisa nas entrelinhas. Então o Sakuragi desmaia e depois de um tempo ele acorda, levanta e começa a fumar um cigarro. E no meio disso todos os garotos ficam assustados, recuados, afinal de contas eles acabaram de levar um pau pra ele sozinho e ele começa a passar o cigarro para todo mundo. E naquele momento Sakuragi deixa claro que ele sabe pelo que os outros garotos passaram. Ele conhece o mundo lá fora. Ele sabe que as coisas não foram fáceis para nenhum deles e que não vão ser fáceis lá dentro. E almeja, um dia, pela liberdade de todo mundo. Então esse é o começo de uma grande e fiel amizade entre esses 7 personagens. 再来年の夏はみんなでシャバにいてえよな。Mas não se anime por muito tempo. Acho válido deixar claro que esse anime tem o prazer, tem a característica de ser revoltante a cada episódio, a cada cena, a cada situação. Mas o mais da hora disso é que não é gratuitamente. Não é uma coisa de, olha só, vamos ser revoltantes e olha, constrói um monte de coisa aqui só pra... Não. O anime é revoltante por conta da humanidade e do mundo. Sem tentar ficar forçando barras, etc. Mas só considerando a situação daqueles garotos, o contexto geral daquela história, um mundo do pós-guerra, onde tudo está destruído. O guarda que não larga do pé dos presos, que é sempre judiar todo mundo o tempo todo, principalmente o Sakuragi, que... coisas secretas. O médico do reformatório, que é claramente um pedófilo nojento com várias intenções terríveis para com os detidos. A própria maldade crescente dentro daquele ambiente, muitas vezes estimulada pelo desgraçado do Ishihara, mas tudo isso é muito louco de se assistir, porque é muito real. Mesmo tendo alguns designs de personagem extremamente sugestivo, Você olha para um cara que é terrível, você sabe que ele é terrível por conta da construção do rosto dele, o olho, o olhar e tudo mais. Mas essa realidade é o elemento que eu mais gosto na abordagem do anime em geral. E como ele trabalha de maneira bem íntima a relação da existência de pessoas que são julgadas o tempo inteiro sem considerar o ambiente que gerou essas pessoas. E na hora que você compra essa ideia, na hora que você entende tudo isso, é muito mais revoltante ainda. A pobreza, a miséria, a loucura da sociedade, a falta de família, desastres de guerra, tudo isso é responsável por aqueles jovens estarem ali. O professor que o Mario bateu e ficou 3 meses se recuperando, estava tentando estuprar uma colega de escola e ele foi lá e impediu o cara. O Joe bateu numa pessoa que tentou estuprar o menino. Todos esses são detalhes daquela história que já são contados no primeiro episódio, não são spoilers, e são presentes naquela realidade. E esses pontos vão sendo mais trabalhados, mais construídos no decorrer da história, com os meninos se aproximando entre si e se aproximando do Sakuragi, que vira uma espécie de exemplo ou mentor para todos eles. E um dos casos que eu mais gosto, que exemplifica bem o tipo de construção de universo e de personagem que Rainbow faz, é o caso do Tartaruga. Ele é um garoto pequeno, cheio de ferida pela cabeça, de bolha pela pele, e que, lembrando aqui, foi preso por roubo, fraude e restaurante sem pagar. A verdade é que ele perdeu a família inteira 10 anos atrás, quando ainda tinha 6 anos de idade. Ele estava em casa, o pai dele chegou lá bêbado, bateu nele, como ele sempre fazia, e isso fez com que o menino fosse para longe. Ele saiu correndo de casa, fugiu e ficou afastado. Até que... 一瞬の閃光と灼熱、夏の空を覆った巨大なキノコ雲。笑うよな。なんもねえんだぜ。家も町も人も、妹もあっという間に灰になっちまった。 Tartaruga foi um dos sobreviventes que ficou de fora da zona de impacto das bombas nucleares.
Ele perdeu sua família, perdeu sua mãe, sua irmã, seu pai, todo mundo que ele conhecia, todo mundo que ele amava, todas as pessoas que conheciam ele. E, por conta disso, ele precisa aprender a se virar naquele mundo, num país totalmente destruído pela guerra, desestruturado. Ele precisa dar um jeito de sobreviver, conseguir comida. Então, era inevitável que ele passasse esse restinho de vida roubando para poder se alimentar, comendo em restaurantes e fugindo para não pagar conta e tentando dar o golpe nas pessoas para conseguir dinheiro para comer. E por conta de uma coisa assim, ele foi colocado naquele lugar. E depois disso, ele passa por várias situações terríveis. Não só ele, como todos os outros personagens envolvidos naquela história, que, na sua essência, não queriam ter feito o que fizeram. Eles não queriam ter se relacionado com o crime. Mas a vida não é tão fácil. 確かに、世間から見れば、俺たちはクズかもしれない。でも、好きでこうなったわけじゃない。Eu acho interessante essa maneira de Rainbow de acompanhar esses personagens que careceram de muitos recursos, que tiveram que usar a força para conseguir proteger alguém ou para conseguir acesso a coisas básicas. E por conta disso são punidas severamente durante a vida inteira. Então, assistir Rainbow é revoltante. É revoltante ver um monte de jovem cheio de potencial sem escolha. Revoltante vê-los se envolvendo com o crime. Revoltante a maneira com que são tratados ali e fora dali também. Revoltante ver todas essas pequenas injustiças que vão se encaixando como um efeito dominó. Pequenos braços d'água que acabam desencadeando num grande rio de sangue, sem que eles tenham culpa alguma do começo dessa história. Revoltante ver os resultados de uma guerra, que são sofridos por pessoas que não optaram pela existência dela. 戦争に負けた日本では、都会に住む者は上に泣いた。人間なんか誰も信じるものか。わずかな食べ物のために、おぞましいじじいに抱かれた哀れな母。Mas no final da chuva tem um arco-íris. Um arco-íris de 7 cores. E é muito bonito ver como aqueles jovens vão se ligando uns aos outros. É interessante ver aqueles personagens que estão em situações extremamente difíceis. Eles estão no fundo do poço. Seja de grana com a família, seja falta de família, pessoas que abandonaram eles quando eles eram apenas crianças. Eles encontram essa força um no outro, descobrindo o significado de amizade, descobrindo o significado de família, se ajudando e arriscando cada vez mais para que um dia possam ter a liberdade. E então, correr atrás dos seus sonhos, que foram tirados antes mesmo deles nascerem. 彼らは七色の虹に希望を託し、生き延びることを誓った。今では判読できないが、確かにここに刻み込まれていた。彼ら7人の夢。